No filme A Bela Adormecida, a bruxa malvada Malévola se ofende por não ter sido convidada para o batizado da princesa Aurora. Ui! Ela então se autoproclama como a senhora de todo mal e amaldiçoa a bebê. A maldição diz que quando a Aurora completar 16 anos, tocará no fuso de uma roca e morrerá. Hoje algo parecido está acontecendo no Brasil. Lula e Xandão não foram convidados para a posse de Donald Trump, mas Bolsonaro foi. Agora, Xandão e Lula, ofendidinhos, querem se vingar e impedir Bolsonaro de ir. Só que eles estão com medinho de irritar o príncipe laranjão. E não conseguem mais disfarçar que ferrou. Jair Bolsonaro, o ex mais amado do Brasil, solicitou nesta sexta-feira que o ministro Alexandre Uglandi, do Soviético Tribunal Federal, devolva seu passaporte. Ele deseja viajar aos Estados Unidos entre os dias 17 e 22 de janeiro para acompanhar a cerimônia de posse de Donald Trump. O pedido foi apresentado no final da tarde. Este foi o primeiro documento assinado pelo advogado criminalista Celso Vilardi, que recentemente passou a integrar a equipe de defesa de Bolsonaro. O ex-presidente já contava com outros advogados em sua representação legal. No requerimento, a defesa argumentou que Bolsonaro recebeu um convite oficial para o evento no dia 8 de janeiro. Imagina os cabelos do Xandão se arrepiando ao ver a data. Qualquer pessoa que pretenda comemorar dia 8 está praticando crime. Os advogados destacaram que esse convite demonstra reconhecimento pelos valores democráticos e republicanos defendidos pelo ex-presidente, que aproximam Brasil e Estados Unidos. O convite foi enviado por e-mail para Eduardo Bolsonaro e depois encaminhado a Jair Biruliro. A defesa anexou ao pedido uma cópia da mensagem redigida em português, caso a Janja tenha que ler. E parece que foi feita também uma cópia só com desenhos, caso chegue às mãos de Lula. No documento, o comitê de posse de Donald Trump questiona se Bolsonaro poderá participar do evento. A cerimônia de posse do Laranjão está programada para o dia 20 de janeiro, quando ele assumirá seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Atualmente, o passaporte do Bolsonaro está retido por determinação de sua xandidade. O ministro também proibiu o ex-presidente de se comunicar com outros investigados no inquérito por suposta tentativa de plano de projeto, de sonho, de ensaio, de teste, de faz de conta, de golpe de Estado. No texto apresentado ao STF, a defesa enfatizou a importância do convite. Os advogados consideraram o gesto um reconhecimento internacional. Eles reforçaram que a viagem tem caráter diplomático e histórico. Além disso, reiteraram que Bolsonaro está disposto a colaborar com as investigações em andamento. Mas claro, há muito mais por trás disso do que só um momento diplomático e histórico. Há também uma sinuca de bico em que Xande e seus jagunços se meteram. A situação pode ser resumida em uma frase: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quem explicou direitinho a história por trás do convite do Trump foi o jornalista, também com o passaporte retido por Xandão, Paulo Figueiredo. É que esse convite aconteceu por intervenção pessoal do Trump. Então, pessoas do Departamento de Estado do entorno do presidente Trump estavam divididos a respeito do assunto. Será que nós começamos esse convite? A hipótese que havia sido aventada era de que o presidente Bolsonaro seria convidado para uma outra agenda no futuro com o presidente Trump. Mas o presidente Trump, vendo a situação crítica que se encontra no Brasil, ele resolveu intervir diretamente na situação e esse convite chegou na madrugada de terça para quarta-feira. 1h pouco da manhã que o convite foi encaminhado pela equipe do Donald Trump. E os bastidores disso são que, dentro dessa divisão, o próprio presidente Trump falou assim: eu não quero saber. O Jair Bolsonaro será convidado para a minha posse. Isso sinaliza várias coisas. A primeira delas, a mais interessante, é
Muita gente dentro da administração do Trump defendeu o convite ao Bolsonaro, inclusive porque algumas pessoas próximas ao presidente sabem muito bem qual é a situação no Brasil, algumas têm problemas pessoais com o próprio Alexandre, então as pessoas sabem o que está acontecendo e fizeram questão dessa demonstração de força. Porque não se engane, essa afronta é uma demonstração de solidariedade de Trump a Bolsonaro. Essa é a parte mais importante. E agora nós temos o caminho que o Alexandre vai ter que seguir. Né? O primeiro deles é se ele decide negar o pedido do Bolsonaro aí aos Estados Unidos, depois de um convite que foi feito pelo próprio Trump, né, com quem o Mark Zuckerberg prometeu trabalhar, inclusive, contra o que o STF tem feito. Essa negativa ia servir tão somente para fortalecer o nosso caso aqui nos Estados Unidos, demonstrando um fato incontestável de que no Brasil, hoje, nós vivemos uma ditadura e uma perseguição política, porque não há razão para que o presidente Bolsonaro não seja convidado. Ele respeitou todas as medidas até agora do STF, não tem interesse em fugir, e é a postura dele até agora, de enfrentar o processo da ditadura brasileira. Então não há razão. Caso seja negado, vai ficar escancarado que tem uma ditadura e também seria um caso muito mais pessoal contra o Trump, porque o convite veio, reitero, o convite veio direto a ele e para poucos. E aí um burocrata de Brasília resolve negar. O Trump é um cara que leva essas coisas muito pro pessoal, eu posso adiantar por experiência, não só de acompanhando as políticas dele, mas de quem conhece pessoalmente. Vamos, Xande! Negue o convite! Não me decepcione! O negócio é o seguinte: Bolsonaro nem deveria ter seu passaporte retido, afinal é hoje um cidadão como outro qualquer, não tem privilégio de foro, sequer deveria ser processado pelo ditador mor de Janjolândia dos Tupis, hoje cruel dono do galinheiro omisso e submisso. Agora o buraco é muito mais embaixo. O Trump pessoalmente fez o convite e não a assessoria dele. O Musk e diversas pessoas do staff do Trump estão engasgados com o Brasil e o governo por conta de coisas que aconteceram recentemente, vide a suspensão do X, a multa indevida a Starlink e a detenção do assessor do Trump no aeroporto por horas em 7 de setembro de 2021. Eles não se esqueceram. Se o Xandildo negar, ele confirma que isso aqui é uma ditadura. Se ele permitir, vai contra o manual dos ditadores psicopatas que manda dobrar sempre a aposta e nunca recuar. E esse recuo vai ser visto como fraqueza pelos parasitas e candidatos ao trono que dão moral a Xandildo hoje em dia. De todo jeito, enquanto todo mundo especulava, sua xandidade surgiu com um pedido inesperado. Ele determinou que Bolsonaro comprove à corte que foi formalmente convidado para a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Informação de momento, determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Informação que o Theo Cury traz pra gente, nosso analista. O ministro manda ao ex-presidente Jair Bolsonaro apresentar o convite para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. O que acontece? Os advogados de Bolsonaro, na sexta-feira, entraram com um pedido para que o passaporte de Bolsonaro, que está apreendido, ele seja devolvido ao ex-presidente para que ele possa viajar para Washington para participar da posse de Donald Trump. Theo Cury, agora vem essa determinação por parte do ministro Alexandre de Moraes. O que temos nesse momento de informações que chegam do Supremo Tribunal Federal? Carol, a decisão ela é muito sucinta. O ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte, que antes de analisar esse pedido feito pela defesa do ex-presidente para que o passaporte seja devolvido e que a viagem dele para os Estados Unidos seja autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, antes disso é necessária a comprovação do convite. Então, o ministro deixa aí muito claro, antes da análise, há necessidade de complementação probatória, porque o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários. Alexandre de Moraes diz que a mensagem foi enviada por e-mail do deputado federal Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado, que é esse endereço que vocês veem aí na tela, que não diz horário, não diz a programação do evento, nem qual é o evento. Então, o ministro deixa de maneira muito clara o seguinte: determino que a defesa de Jair Messias Bolsonaro apresente documento oficial nos termos do artigo 236 do Código de Processo
penal que efetivamente comprove o convite descrito. Nada mais é do que apresentar, de fato, o convite enviado pelo candidato eleito, pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para que Moraes, a partir daí, junto com a Procuradoria-Geral da República, analisem o pedido. A turminha da toga sentiu! Xande sabe que é muito mais humilhante o Trump vindo aqui visitar Bolsonaro do que o Bolsonaro indo até lá. Repara como antes o Xandão fazia piada e negava na hora. Agora que o rabo dos togados está em perigo, manda um... Deixa eu ver o convite, senhor Bolsonaro, por favor. Essa é a decisão de Alexandre de Moraes pedindo uma comprovação do convite feito pelo governo americano a Bolsonaro para a posse de Trump. O conteúdo do documento foi vazado inicialmente ao Departamento de Propaganda Oficial do regime totalitário, como o Globo e CNN. Curiosamente, a imprensa oficial do regime já tinha difundido a decisão de Alexandre de Moraes antes mesmo que ela estivesse no site do STF. Deve ser só coincidência. Claro, pode ser também que Xandildo esteja tentando mais uma chicana da justiça sem lei do Brasil. A exigência da comprovação do convite para a posse de Donald Trump pode ser só uma estratégia desesperada para fazer o tempo passar e, sem negar, acabar impedindo na prática a ida de Bolsonaro. Tipo... Você foi liberado, mas olha, o processo é demorado. Só vai ter seu passaporte na mão daqui a 10 dias, depois da posse. Exatamente como aconteceu quando a mãe do Valdemar faleceu e ele liberou Bolsonaro para ir, mas já não dava tempo. De todo jeito, basta dar uma olhada no e-mail mandado para o Eduardo Bolsonaro. Mas agora, chegou aqui a decisão e nada melhor do que a gente ler essa peça. Ela vem lá dizendo aqui, assinada pelo Alexandre de Moraes digitalmente. Trata-se de pedido da defesa de devolução do passaporte e autorização de viagem ao exterior de Jair Messias Bolsonaro. Primeiro, eu não sei por que o presidente Jair Bolsonaro está sem seu passaporte, visto que ele estava nos Estados Unidos, retornou para o Brasil depois do 8 de janeiro, que é a peça principal disso tudo que envolve o inquérito, esse inquérito sobre suposto golpe, sem armas, sem tiro, sem nada, só com senhoras. Mas o presidente Bolsonaro ele retornou dos Estados Unidos, ele foi à Argentina na posse do Milei, retornou e não deu nenhum indício de que estaria disposto a sair do país. Muito pelo contrário. Ainda fazendo fortes críticas a esse processo draconiano que está ocorrendo, ele ainda assim se mantém firme aqui no Brasil para respondê-lo. E segue lá, então. Antes da sua análise, porém, há necessidade de complementação probatória. Ou seja, o e-mail que eu recebi não valeu de nada. Então, talvez eu, tenha agora a suspeita de estar falsificando o documento, protocolando no STF, e a imprensa internacional inteira noticiando, sem que ninguém da transição do Donald Trump desmentiu o convite para o presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos adiante aqui. Pois o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários. Eu pergunto, quais são os documentos necessários? Será que é necessário vir num envelope especial, num papel de cartolina, algum detalhe suntuoso, ou assinado de próprio punho do presidente eleito Donald Trump? Um vídeo? O que seriam os documentos necessários? Porque todo mundo que recebeu o convite do Trump recebeu por esse e-mail daqui, que a gente vai falar mais adiante. O pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários, uma vez que a mensagem foi enviada para e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado. 2 pontos. Aí ele fala aqui, o endereço, t47inaugural.com é o final. Mas esse e-mail daqui foi o que chegou para todo mundo. Todos que foram convidados pelo Donald Trump receberam este e-mail aqui, vindo deste remetente, que é o pessoal do gabinete do Donald Trump. Eu não estou aqui fazendo gracinha. E todo mundo sabe que eu estou muito nesta intermediação com a família Trump, com o gabinete de transição dele. E eu esperava muito por esse convite. Se eu fosse para falsificar alguma coisa, eu teria feito lá atrás, não agora, onde inclusive não falta tanto tempo assim para a posse. Mesmo sem fundamento, o juiz Alexandre de Moraes chega a não permitir a ida de Jair Bolsonaro para a posse de Donald Trump, lembrando ainda que Trump despachou pessoalmente esse convite a Jair Bolsonaro. Não foi um assessor que descolou um convite para o Jair Bolsonaro, um ingresso para entrar ali no meio daquele seleto grupo, não. Foi o Trump que analisou, foi assessorado, fez uma reunião e decidiu: chamem, convidem o Jair Messias Bolsonaro. Aliás, o ministro falou que não identificou o e-mail info@t47inaugural.com com o convite a Bolsonaro para a posse de Trump.
Mano, era só jogar no Google. A gente fica meio sem saber se é burrice ou pirraça, se bem que nos dois casos seria sem surpresa. Todos eles já demonstraram em várias ocasiões que são completamente ignorantes em assuntos digitais. Vide o caso do CAPTCHA. Poucas vezes, e talvez seja uma das coisas mais chatas que existe, é você vai entrar em alguma coisa, pergunta, você é um robô? Daí você fala, não. Aí vem... clique onde tem semáforo, né? Você clica o semáforo, nunca dá certo. Interessante isso, né? O Dino não entregou os vídeos do dia 8, Moraes não entregou o vídeo de Roma, o TSE não entregou o código-fonte, mas o Bolsonaro tem que provar que recebeu o convite. Surreal. Eu só acho o seguinte, o tempo está passando e agora quem está ficando encurralado não é mais o Bolsonaro. Todos os caras que deram superpoderes ao Xandão, do governo Biden, estão saindo de cena e sendo até investigados lá fora. E agora chegaram os novos donos da matriz. Se os funcionários daqui quiserem dar uma de rebeldes, vai haver cortes. E se encebar muito para liberar o passaporte, essa história vai acabar com o Trump mandando o avião e um passaporte diplomático para o Bolsonaro. Será que tem como impedir? O Alexandre Garcia já explicou que ele mesmo já recebeu de governos estrangeiros quando do interesse do país que o convidou. Assim como em A Bela Adormecida, Lula e Xandão não foram convidados para a grande festa e tentam se vingar em cima do Bolsonaro. Mas não custa lembrar, a bruxa malvada do conto de fadas acabou se dando mal no final. Ainda dá tempo de mudar o final dessa história. Como é que vai ser, Xandão? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.